Olá, muita gente tem perguntado como passar em concursos públicos trabalhando. Primeiro, se é possível passar em concurso público trabalhando, e segundo, como fazer isso. É isso que nós vamos especular agora nesse vídeo. Fique até o final para saber as respostas. Primeiro de tudo, é possível passar em concurso público trabalhando? Resposta: direta e simples. É possível, sim, estudar para concursos públicos enquanto se trabalha, desde que haja força de vontade e disciplina. Então, realmente é possível estudar e passar para os concursos públicos trabalhando, porém você vai precisar de força de vontade e disciplina. Isso aí é com você. Muitos casos de sucesso mostram que pessoas que trabalhavam e estudavam conseguiram resultados expressivos, às vezes até melhores do que aqueles que se dedicavam exclusivamente aos estudos. Então, isso aqui não é uma informação sem embasamento, é uma informação com uma base sólida, estatística. Muitas pessoas que passaram em concursos grandes passaram enquanto trabalhavam em outros lugares e às vezes até com resultados melhores do que as pessoas que estavam se dedicando somente aos estudos. Por quê? Por causa do equilíbrio, né? Em um estudo com 1.000 aprovados no concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, 700 estavam trabalhando antes da prova. Isso mostra que é comum conciliar trabalho e estudo. Então, 700 pessoas já estavam trabalhando antes da prova do concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Então, um concurso muito concorrido e muita gente estava trabalhando antes de fazer a prova. Então, se você tinha dúvida se é possível ou não, as estatísticas mostram que sim. Agora, vamos ver como fazer isso, né? Vamos ver algumas dicas de como fazer isso, como passar em concursos mesmo trabalhando. Primeiro, concurso escada. Isso aqui é uma das melhores formas de todas, né? Porque você se foca aí num concurso mais simples para poder garantir o seu emprego. E enquanto você está no setor público, num cargo mais simples, você já vai estudando para outros concursos maiores. Então, uma estratégia utilizada é o concurso escada, onde se faz um concurso intermediário para garantir estabilidade financeira. Estabilidade financeira, na verdade, não existe, né? Mas você tem uma garantia maior de se manter no emprego do que na iniciativa privada. Na lei, o nome é esse mesmo, estabilidade financeira. E aí, como você tem uma garantia maior de estar empregado do que na iniciativa privada, então você também tem uma estabilidade emocional, e isso ajuda muito nos estudos, né? Então vale a pena fazer concurso escada, eu já fiz, né, e passei e vale muito a pena. Também permite mais tranquilidade para estudar para cargos mais desejados. Para quem tem um trabalho muito estressante e com longa jornada, fazer um concurso escada pode ser uma boa estratégia. Então, mesmo que você passe no cargo que não seja tão bom, se você está na iniciativa privada em um cargo muito estressante, com longa jornada, ainda é pior. Ou até mesmo desempregado, ainda é pior, porque não tem dinheiro entrando, você fica doente, aí você não consegue mais estudar. Se você está trabalhando, você tem ali um convênio médico, você é atendido mais rápido do que no SUS, e aí você não perde esse tempo de estudo. Então vale a pena fazer o concurso escada em diversas situações. A primeira dica é concurso escada. Segunda dica, organização e planejamento. A organização e o planejamento são essenciais para quem trabalha e estuda, sendo necessário adaptar a rotina de estudos à realidade de cada um. Então, você precisa ser organizado. No começo pode ter um pouco de bagunça, mas com o tempo você tem que ir aprimorando a sua organização, e o planejamento deve ser constante, sempre aprimorando também. Terceira dica, importância do tempo.
Multiplicar as horas do dia é essencial para quem deseja se preparar para uma carreira pública. Na verdade, não dá para multiplicar, todo dia tem 24 horas, né? Mas aqui multiplicar no sentido de retirar as tarefas que não são importantes. Então, se você passa muito tempo conversando com pessoas sobre coisas inúteis, retira isso do seu dia. Se você passa muito tempo olhando vídeo no TikTok, retira isso do seu dia. Se você passa muito tempo tirando foto, editando foto para postar em rede social, retira isso do seu dia. Isso seria como multiplicar as horas, né? Então, essa é a terceira dica, a importância do tempo. Você reduz as coisas inúteis e aumenta a quantidade de horas de estudo. Agora, a quarta dica: foco nos estudos. Estudar para concursos enquanto trabalha exige foco. É necessário escolher métodos de estudo eficientes e materiais de qualidade, além de se concentrar em um ou dois concursos da mesma área. Então, é preciso foco. Tem um livro que fala sobre isso, acredito que se chama A Única Coisa, que fala em você se focar para conseguir o resultado que você deseja. Se você não se foca, você demora mais e às vezes nem consegue alcançar nada. Então, durante o estudo, você tem que se focar para aumentar a eficiência do estudo, né? E aí você escolhe alguns métodos que sejam eficientes, materiais que tenham qualidade, não estudar por qualquer material, você tem que se focar em materiais de qualidade. E se focar em um concurso apenas, ou dois, no máximo, da mesma área. Ciclo de estudo é a dica número 5. O ciclo de estudo é recomendado para otimizar o tempo disponível e alcançar os objetivos de forma mais eficiente. Então, tem essa recomendação de ciclo de estudo. Então, você não vai estudar uma matéria de uma vez, do começo até o final, para poder ir para a próxima. Até porque, português, por exemplo, para estudar tudo de português seriam vários anos, né? Então, você vai revezando as matérias em ciclos, ao invés de estudar tudo de uma vez só e ir para a próxima depois. Isso vai demorar muito mais tempo, ou seja, você nem vai passar no concurso. 6. Hora do almoço. Usar pelo menos meia hora para estudar durante o almoço. Então, no almoço, você almoça ali rapidamente. Ninguém demora muito para comer, né? Você come ali. Até mesmo quem faz musculação, você não demora mais de 30 minutos para comer. E aí vai sobrar um tempo ali, 30 minutos, por exemplo. E aí você utiliza esses 30 minutos para estudar na hora do almoço. 7. Redução do lazer. Diminuir o tempo dedicado ao lazer, mas sem eliminá-lo completamente. Veja que é redução. Redução do lazer e não eliminação. O lazer é necessário. O corpo humano, o cérebro humano precisa de tempos de lazer. Então, você pode diminuir o tempo dedicado ao lazer, mas sem eliminá-lo completamente. Oitava dica: tempos de trajeto e ociosos. Isso aqui é muito importante. Aproveitar o tempo no transporte e em filas para estudar. Então, se você está no ônibus ou no trem, metrô, você pode ficar revendo seus flashcards durante a viagem ou assistindo videoaulas, né? Que são flashcards, são os papeizinhos que você coloca a pergunta de um lado, a resposta do outro. Aí pode ser flashcard de papel ou pode ser flashcard online, né? Que é o Anki, por exemplo. Esse tempo aqui é muito tempo perdido, principalmente para quem mora em grandes metrópoles, porque tem muito trânsito, né? Muita gente. Então, a maioria não consegue trabalhar perto de casa. Aí a ideia é usar estratégias como flashcards e videoaulas para estudar durante esses tempos. Não somente durante os trajetos, mas também ociosos. Ah, vou no banco. Você está numa fila no banco, flashcards e videoaulas. Ah, tenho que ir no médico.
Somente no SUS, né, você tem que ficar esperando muito. Então, aproveita para ver os flashcards e videoaulas. Dica 9: acordar mais cedo. Para quem se sente cansado após o trabalho, uma alternativa é dormir mais cedo e acordar por volta das 2 ou 3 horas da manhã para estudar até o amanhecer. Então, se você depois do trabalho fica cansado, o ideal é dormir mais cedo e acordar mais cedo para estudar. E aí a mente está limpa, até a retenção de informações é melhor. E 2 ou 3 horas da manhã, 4 da manhã, todo mundo está dormindo, então é um silêncio total. É muito melhor para estudar nesses horários. 10ª dica: finais de semana e férias. Utilizar finais de semana e férias para intensificar os estudos. Reservar férias para o período próximo à prova pode ser estratégico. Então você pode utilizar os finais de semana e as férias para intensificar os estudos. Cuidado para não ficar sobrecarregado. Sentiu-se sobrecarregado, para e faz outra coisa, algum entretenimento, caminhada, passeio, qualquer coisa. Mas o mais importante é a sua saúde, não esqueça disso. E uma estratégia é colocar as suas férias para um período próximo à prova. Então, se você está bem preparado para o concurso, né, sabe que se você colocar as férias próximo à prova e estudar para valer nesse período, você vai ficar bem colocado ou até mesmo passar, vale a pena fazer isso. Se você não estiver bem preparado, não vale a pena. 11. Aproveitar o período pré-edital. Então, você não pode ficar só estudando depois que o edital abriu. Então, aqui diz o seguinte: não esperar o edital ser lançado para começar a estudar. O período pré-edital é crucial para todos, especialmente para quem trabalha. Então, você não deve ficar esperando o edital ser lançado para começar a estudar. Se você aproveita bem o período pré-edital, você está garantindo ali a sua competitividade no concurso público. Dica número 12: mentoria e tecnologia. Contar com mentoria especializada ou coaching para saber o que e quando estudar, bem como para criar um planejamento de estudos mais eficiente. Então aqui tem um azinho aqui errado, né? Um planejamento de estudos mais eficiente. Utilizar plataformas online e softwares para otimizar os estudos. Uma dica aqui que eu dou é que concursos, né? Tem bastante questões de concurso comentadas. Redução da jornada de trabalho é a dica número 13. Negociar uma redução na jornada de trabalho para ganhar mais tempo para estudar. 1 hora a mais por dia pode resultar em 360 horas de estudo em um ano. Essa aqui, para quem não é tão tímido, é uma boa opção. Tentar negociar uma redução da jornada de trabalho para ganhar mais tempo para fazer os estudos. Mesmo que isso signifique redução no seu salário, né? Porque o mais importante é o seu objetivo a longo prazo. Então, se você estiver disposto a fazer isso, depois você vai ter um retorno muito maior em relação às outras pessoas. Dica 14: cursos online. Se você for fazer um cursinho, preferir cursos online para economizar tempo de deslocamento e adaptar os estudos à rotina. Também pode optar por utilizar plataforma de questões comentadas, como eu já falei, como que concursos, ou vídeos grátis no YouTube. Dica número 15: não levar trabalho para casa. Evitar levar tarefas do trabalho para casa para não misturar o ambiente de estudo com o de trabalho. Então, tente resolver as tarefas do trabalho no próprio trabalho. Se não deu, no dia seguinte tem que ser mais eficiente ainda para conseguir, porque quanto mais tarefa você leva para casa, menos estudo você vai conseguir fazer.
vai conseguir estudar muito menos. E mesmo que consiga estudar, não vai ser um estudo totalmente focado, porque você vai estar com a mente no trabalho, né? Então, não levar trabalho para casa. 16. Rotina regrada. Manter uma rotina de estudos disciplinada, dedicando pelo menos 3 horas diárias durante a semana e mais de 6 horas nos finais de semana. A quantidade de estudos a ser A quantidade de assuntos a ser estudada é grande e é necessário dedicar tempo suficiente para cobrir todo o conteúdo. Então, você precisa ter uma certa disciplina. O ideal seria, no mínimo, 3 horas por dia durante a semana e mais de 6 horas nos finais de semana. Porque, principalmente nos concursos maiores, né, a quantidade de assuntos a ser estudada é grande. Então você precisa cobrir todo o conteúdo, né? Mesmo que você seja um super gênio, ainda assim vai ter que estudar todo o conteúdo, vai ter que ver todo o conteúdo, senão não vai conseguir passar na prova. Dica 17, sono. Nunca abrir mão do sono. Então tem gente que fala assim, vou virar a noite estudando. Uma hora vai dar um pane no seu cérebro, vai dar ansiedade, depressão, e ou você vai perder mais informações do que reter. Então não adianta. Isso diminuirá seu rendimento nos estudos. Então, nunca abra mão do sono, mesmo trabalhando. Agora, se não deu ainda para achar um tempo para estudar enquanto não está trabalhando, então vá encaixando aos poucos o tempo de estudo, mas não abra mão do sono. Isso não adianta de nada. Você precisa dormir de 6 a 8 horas por dia. Alguns se sentem à vontade dormindo 6, outros só se sentem à vontade dormindo 8. Então você precisa conhecer, né, a si mesmo para saber o tempo de sono necessário para você não ter uma queda no seu rendimento. Nunca abra mão do sono. Dica 18. Aprenda a dizer não. É preciso aprender a dizer não para familiares e amigos que chamam para festas ou apenas para desperdiçar tempo. Uma pessoa gosta de conversar muito. Aí ela fica 3 horas conversando sobre assuntos inúteis, Big Brother, novela, outras coisas. Aprenda a dizer não. Fala assim, não vai dar porque eu tenho que estudar. Ou então não fala que tem que estudar, eu tenho que fazer algumas tarefas. Eu tenho ocupações. Eu estou com alguns problemas para resolver. Quanto menos pessoas souber que você está estudando, melhor. Então, tem alguma estratégia para dizer não para as pessoas e, de preferência, sem falar que você está estudando, né? E tenha firmeza, né? Não tenha medo de ter firmeza, porque senão você vai perder muito tempo fazendo coisas inúteis, que não vão agregar em nada na sua vida. Dica 19. Considere abrir mão da academia. Esse aqui é polêmico, tem gente que não abre mão de jeito nenhum, mas a verdade é essa aqui, ó. A academia toma um tempo a mais do seu dia, então talvez seja mais apropriado fazer exercícios em casa mesmo, ou caminhada na rua, ou em parques, poucas vezes na semana, apenas para manter a saúde mental e física, para sobrar mais tempo para estudo, alimentação e descanso. Então, só o exercício não adianta. Também é preciso se alimentar corretamente e descansar. E se você ficar muito tempo dedicando muito tempo do seu dia, né, fazendo exercícios, você não vai ter tempo para se alimentar corretamente nem descansar e muito menos para estudar. Então, tente fazer, pelo menos no começo aí, por um tempo, exercício só em casa mesmo, uma esteirinha ou caminhando em casa ou alguns aeróbicos em casa, ou uma caminhada na rua rápida, porque quanto mais tempo sobrar para você, melhor. E aí depois, quando você assumir o cargo público, você faz academia, paga uma academia top e faz aí 1 hora por dia, 2 horas, se quiser, né? Não é indicado, mas tem gente que gosta de ficar lá 2 horas, mas por enquanto não. E última dica, a mais importante de todas: nunca desista. Independentemente do que aconteça, continue remando.
e uma hora será a sua vez. Nunca desista. Então você tem que ser frio para tudo que acontecer, doença, qualquer infelicidade que acontecer, estresse no trabalho, a não ser que eles te encurralem, né? De modo que você não consiga exercer mais sua função. Tem gente que faz isso. Aí sim, você vai lá e avalia a possibilidade de sair do trabalho para estudar. E se você tiver com dinheiro guardado. Agora, se você não tem dinheiro guardado, se alguém estiver praticando algum ato que você não gosta no trabalho, se você estiver passando estresse, porém não for algo extremo, né, que está impedindo de você exercer a função que você está sendo pago para fazer, então aguente firme, não desista e vai encaixando o estudo nos seus dias aí, que uma hora vai acontecer e você não vai nem perceber. Essas informações destacam a importância do planejamento, orientação especializada e estratégias eficientes para quem deseja estudar para concursos públicos enquanto trabalha. Espero que tenha sido útil para você. Se foi, comente aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.